paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui juntinhos para mais um devocional. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17. Nós não iremos ler o capítulo inteiro porque são muitos versículos. Então eu peço que você tire um tempinho na sua casa para que você possa ler e meditar nesse capítulo. Mas nós vamos falar alguns versículos aqui. E como tema, nós iremos utilizar o versículo 17. E o versículo 17 diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Provavelmente você já ouviu a explanação desse versículo na sua igreja, você já ouviu falar sobre santidade em algum lugar. E esse é o nosso tema hoje, santidade. O que é santidade para você? Você vai dizer, santidade é ser separado. Provavelmente você já ouviu isso sendo falado nos púlpitos, sendo falado na igreja. Você também já deve ter ouvido que santidade é como aquela pessoa quer ser santa, como já ouviu falar sobre santidade de uma forma mais baixa, um pouco mais chula, sendo um pouco mais marginalizada. E você realmente sabe que não é esse o significado da palavra. Sim, ser santo significa ser separado. Então, santidade significa separação. Mas é só isso que a palavra santidade significa? Ser só separado? É só você ser separado desse mundo? É só você ser separado do pecado? E mais nada? Aqui nesse capítulo que João nos conta, esse capítulo é uma oração. É uma oração de Jesus pelos seus discípulos. E João escreveu isso. E aqui nesse capítulo ele nos mostra que santidade não é apenas ser separado. Santidade também é mais 3 coisinhas. E você vai acompanhar comigo em alguns versículos. E a primeira delas é: santidade é amor. Vamos ler lá no versículo 19? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nossa, mas aqui está dizendo, se você diz que aqui é uma oração de Jesus, e aqui está dizendo, santifico a mim mesmo, Jesus precisa se santificar, precisava se santificar. Esse significado da palavra santidade aqui significa ser consagrado. E ele precisava ser santificado, ser consagrado. Ele não era 100% homem, 100% Deus. Sim, Jesus é 100% homem, foi 100% Deus quando veio aqui nessa terra. E ele continua sendo Deus. Mas ele veio para nos servir de exemplo. Ele não precisava, mas ele veio para nos servir de exemplo. E nós precisamos servir de exemplo. Ele nos amou e ele se santificou, ele se consagrou para que nós pudéssemos ver nele a santidade, para que nós pudéssemos ver nele o compromisso e pudéssemos fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho. E amar é isso. É você corrigir os seus erros, é você se corrigir primeiro, é você se consagrar, estar diante do Senhor primeiro, para que as pessoas possam ver isso em você, para que você possa ser exemplo para os outros. O segundo é obediência. Santidade também é obediência. Vamos ler no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus Cristo está falando aqui que glorificou Deus, o seu Pai aqui na terra, consumando a obra que foi entregue na mão dele para fazer. Eu e você precisamos ser obedientes. Precisamos consumar a obra que o Senhor nos deu para fazer nessa terra. Precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir os planos que Ele escreveu para as nossas vidas. Precisamos fazer aquilo do qual Ele nos designou para fazer sem negociações. Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos
nos chamou, nos redimiu. Deus quer que nós façamos a sua obra. Nós precisamos ser obedientes, não negociamos. Deus não negocia. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, seguir os seus planos, seguir aquilo que Ele escreveu para as nossas vidas. E o terceiro ponto é a unidade. Santidade também é unidade. Vamos ler no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sim, aqui Jesus Cristo está falando de unidade. Ele com o Pai foram um, são um, e nós precisamos ser um, precisamos nos unir, precisamos ser um, para que possamos ser um com Ele. Se nós não estamos unidos, se nós não estamos na mesma caminhada, se nós não compartilhamos do mesmo pensamento, se nós não andamos juntos e não nos ajudamos, nós não servimos ao mesmo Deus. Nós não somos unidos entre nós não iremos ser unidos a esse Deus. Que possamos, neste momento, entender que o Senhor nos chamou para ser santos, mas ser santos não é ser separados ao ponto de esquecermos dos nossos irmãos. Nós precisamos sim dessa união, precisamos ser amorosos, precisamos ser obedientes e precisamos buscar a unidade com os nossos irmãos. Vamos falar com Deus nesse momento e pedir para que o Senhor nos instrua como a palavra dele manda, para que possamos obedecer os seus preceitos, para que possamos ser santos, assim como a sua palavra nos manda ser santos. Amém? Deus de graça e misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento que passamos em Tua presença, por mais este momento que o Senhor reservou para falar conosco através da Tua palavra. Deus, que possamos, ó Deus, entender os Seus preceitos, que possamos ouvir e seguir a Sua palavra, Senhor amado, que possamos ser santos, ó Deus, de acordo com o que o Senhor quer para nós, que possamos amar o nosso irmão, que possamos ser obedientes, ó Deus, à Tua palavra, obedientes, ó Pai, ao que o Senhor escreveu para nós, que possamos, ó Deus, ser unidos como igreja, unidos como irmãos, ó Deus, que possamos sim, Deus, servir a Ti com o nosso melhor, mas que possamos buscar a santidade, Senhor amado, todos os dias, que possamos, ó Deus, entender que ser separados não é, Senhor amado, deixar o mundo, ou marginalizar o mundo, ou marginalizar aquele que está à nossa volta, ou marginalizar o nosso irmão, Deus. Ser separado é ser obediente a Ti. Ser separado é amar como o Senhor amou. Ser separado é buscar a união, ó Deus, aquela que o Senhor Jesus Cristo pregou aqui nessa terra e a que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso dia e abençoa todos aqueles que reservaram este momento para ouvir a Tua palavra. Amém. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Se inscreve no Facebook, no Instagram, para receber todas as novidades da nossa igreja. E esteja sempre aqui conosco nos nossos devocionais.